Vamos falar sobre um método que nos ajudou muito a progredir a ciência, tanto a física, a química, a biologia, como a própria medicina. Vamos falar sobre um método científico. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Nóbrega, aqui no canal a gente fala sobre medicina, temos saúde e impacto sobre todos nós pacientes. Estamos fazendo alguns vídeos aí sobre a história da ciência e no último vídeo a gente viu sobre o desenvolvimento, da ideia de que um germe, um micro-organismo poderia causar doença. Tanto Louis Pasteur como Koch tiveram essa ideia e identificaram diversos causadores, micróbios, micro-organismos, causadores de doenças. Isso foi um salto de raciocínio bastante importante. Chegou a hora de a gente conversar um pouco, sobre o método dessa descoberta. A gente vai voltar um pouco no tempo em relação ao vídeo anterior, aos vídeos anteriores, e a gente vai falar sobre como o método científico foi criado, desenvolvido e foi aplicado ao longo do tempo em todas as ciências e, mais recentemente, criou as bases da medicina moderna com os vários estudos e ensaios que são feitos para mostrar que a gente está caminhando em direção à verdade, nos afastando dos vieses cada vez mais e nos direcionando para o que está mais próximo do que a gente considera como verdade na área de ciência e medicina. Lembrando daquele lema da Sociedade Real Britânica, Nullius in verba, nas palavras de ninguém. A gente vai ver por que esse lema é tão importante, porque existe um método para a gente provar, descobrir, experimentar e chegar às conclusões nas ciências em geral. Vamos dar uma olhadinha nesse método. Para isso a gente vai utilizar o Crash Course, A History of Science and Scientific Methods. Então vamos dar uma olhadinha, o link depois vai ficar na descrição para esse vídeo. I started this course by saying that people have made knowledge about the natural world pretty much forever. They've done this by carefully observing the world and then devising tests to find out if their ideas are true. Today, we refer to a specific series of steps, coming up with a hypothesis, testing it, and drawing conclusions as the scientific method. But E esse método científico é o que a gente considera como o método científico até hoje. Se você for numa faculdade, se você fizer uma iniciação científica, se você fizer um mestrado, um doutorado, uma adição de conhecimento à sociedade, a gente sempre se refere a esse como o método científico. historically speaking, there is no one scientific method. There's more than one way to make knowledge. Still, if you look at some of the great minds who helped shape today's concept of the scientific method, a set of basic principles starts to emerge, like rationality, experimentation, and ruthless self-examination. E aqui algo muito interessante, apesar de existir um método único que resolva tudo, a gente tem que olhar as particularidades de cada uma das ciências físicas, ciências químicas, ciências biológicas, medicina, ciências sociais, ciências de uma forma em geral, cada uma tem a sua particularidade, Alguns estudos e alguns modelos fazem mais sentido em alguns métodos, em uma área do que em outra, mas em todos eles a gente pode falar que esses parâmetros de racionalidade, experimentação e o autoexame, se está ou não correto aqueles dados e a crítica a respeito do que está sendo provado é fundamental, independente de que área que a gente esteja falando. For these ideas, and a lot of other stuff, we have to thank three of the natural philosophers who pioneered this abstract scientific method: Galileo, Bacon, and Descartes. Então, 3 nomes para ficar na cabeça: o Galileu, o Bacon e o Descartes a respeito do método científico. Então aí estamos aí com o Crash Course History of Science, The Scientific Methods, os métodos científicos de Galileu, Bacon e Descartes. Galileo, Bacon, and Descartes are each so fascinating that they could definitely have their own episodes. But one reason to talk about them together is that they lived at roughly the same time. A lot changed in European natural philosophy between the mid-1500s and the mid-1600s when Newton started dropping his hits. We'll get there later. But first, Dr. Galileo Galilei was born in Pisa in 1564. He considered becoming a priest, studied art, attended school for medicine, but then attended a lecture on geometry and went on to study math in secret because his dad wanted him to focus on medicine. Lembrando que nessa época aí, quem estava estudando e fazendo as descobertas e publicando o livro Fábrica era o Andrea Vesalius em Pádua, na Itália, To his father's chagrin, I'm sure, Galileo became a professor of a bunch of math-related things at University of Pisa, which was actually kind of a low, poorly paid position. In 1593, Galileo took a job as a ballistics consultant at the Arsenal of Venice,
which is a pretty cool thing to put on your CV. Then, starting in 1609, he built and refined telescopes, which eventually made him famous. The very first telescope was invented by Dutch spectacle maker Hans Lippershey in Holland in Interessante notar, né, como o primeiro telescópio foi inventado na Holanda, e na Holanda também foi inventado o primeiro microscópio. A gente já fez vídeo aqui no canal sobre o Anthony van Leeuwenhoek. 1608, but Galileo's versions were much better. And telescopes are a good example of how scientific instruments change the nature of scientific practice. We often design experiments around how we can use our instruments. In the case of astronomy, around what we can see through a telescope. With his new telescopic success, Galileo quit his job at Pisa for a much better one at Padua, and he also took on the role of chief mathematician and philosopher of Florence. I love this guy's resume. As he continued to research the night sky, Galileo became convinced that Copernicus was right. The Earth is not the center of the universe. Imagina você falar nessa época aí que a Terra não estava no centro do universo. Isso já tinha sido visto, né? Esse conhecimento na antiguidade, mas tinha sido esquecido ao longo do tempo. Mas aqui estava ele, Galileu, aí verificando que realmente o Copérnico estava correto com a teoria heliocentrista. Né? A Terra não estava no centro do universo, mas era a Terra que girava em torno do Sol. He also looked into Kepler's ideas, but wasn't convinced by them. By 1611, Galileo's name had been brought up by the Inquisition, and of course, nobody expects that. Lembrando, né, que a Inquisição e o papel da Igreja foram fundamentais aí para silenciar tanta gente ao longo do tempo, né? But it seems that his vocal support of Copernicanism was creating some friction in the Florentine court. Among many others, the Grand Duchess Christina, who was basically one of his patrons, said she took issue with the idea of heliocentrism. So in 1615, he wrote a letter to her explaining that the Bible and nature did not disagree. One was God's word to the masses, a story about how to behave and why. The other was God's work, the physical reality that he created. So é interessante notar, né, como foi desafiante para muitos cientistas fazer essa equiparação, né, ou tinha que tomar muito cuidado, pisar em ovos, né, com o que estava até então sendo defendido a respeito da Bíblia ou dos conhecimentos escolásticos, né. A gente viu muito isso acontecendo com o próprio Andrea Vesalius, quando ele fez seu livro Fábrica, com as primeiras belas estruturas anatômicas sendo desenhadas, mas que colocavam em xeque muito dos conhecimentos de Galeno e de Aristóteles, né? Porque ele mesmo, Andrea Vesalius, fazia suas próprias dissecções e exigia dos desenhistas que eles contratavam, né, no processo de estilogravura, tudo, que ficasse muito realística as suas imagens do seu livro Fábrica. Então mas ele tomou esse cuidado para contrapor as ideias de Galeno, mas aos poucos e com cuidado, respeitando o que estava sendo dito anteriormente. A mesma coisa pode ser vista ainda mais intensa do que na Fábrica do Vesalius, o ensinamento de William Harvey sobre a circulação sanguínea. A gente já fez vídeo aqui no canal também sobre isso, mas que ele tomou super cuidado no livro dele, do De Motu Cordis, em que ele defende muito, como se até mesmo o Galeno tivesse proposto ao longo do tempo, né, na época dele, o que o Harvey estava descobrindo. Então, o William Harvey pisou muito em ovos, assim como as pessoas aí na época de Galileu tinham que pisar devido a essas estruturas aí de atraso e de opressão da Inquisição relacionadas à igreja. So science, he said, was simply the uncovering of God's work. Galileo was a man of faith. Unfortunately for him, church officials did not like this explanation. In 1616, the church added Copernicus's text De Rev to its official list of banned books. Livros proibidos, a igreja colocou o livro do Copérnico, né, que falava sobre o heliocentrismo, a Terra girando em torno do Sol. A igreja baniu. Hoje em dia a gente tem uma conversa bastante grande a respeito do banimento de alguns livros. Essa conversa é bastante ativa, principalmente nos Estados Unidos. Mas é algo, livro proibido, é algo assim muito antigo, né, essa ideia, infelizmente. The Inquisitors deemed heliocentrism foolish and absurd in philosophy. This was bad news for Galileo. He was told not to uphold or defend Copernicanism, but he may have been able to teach a heliocentric astronomy as a thought experiment. Historians aren't sure. But Galileo, he wasn't having any of this. In 1623, Galileo published a pamphlet called The Assayer that basically said scientists should be free to do their work.
Imagina como isso é atual, né? O Galileu teve que defender a própria liberdade de fazer ciência. Hoje em dia, a gente também está passando tanto no Brasil quanto em outros países dessa necessidade da liberdade de defender a possibilidade de se fazer ciência. Como esse tema é um tema tão recorrente e o tema da supressão, né, ou da imposição, do banimento de livros, volta na sociedade ao longo do tempo. Nós estamos falando mais de 500 anos depois. Pope Urban VIII, Galileo's personal friend, was a fan. He said that God could move the heavens in numberless ways, so the ultimate source of truth would always be faith. So sure, Galileo, you want to spend your nights staring at tiny dots of light? Knock yourself out. Urban even renamed Galileo's next book, Dialogue on the Two Chief World Systems of 1632. All Urban asked was for his friend was to treat different astronomical systems fairly. But Galileo picked a fight. The dialogue made a clear argument for Copernicanism, comparing it point by point to the Aristotelian Ptolemaic system. De novo, essa ideia de que é importante usar a racionalidade, colocar os pontos e tentar se aproximar aí o mais próximo da verdade e a importância de discutir, como foi autos muito de bravura ao longo da história da ciência, né? Que hoje a gente tem que reconhecer como tendo tido um impacto importantíssimo aí no método científico e na nossa capacidade de entender o universo. He brought new data to the battle. He described the phases of Venus, which appears to grow larger and smaller like Earth's moon. This phasing did not fit with a geocentric model. An even stronger argument came from the tides, whose movement seemed to prove that the Earth moves. And Galileo's friend the Pope was not happy. Urban felt that Galileo had not heard his warning. All copies of the dialogue were recalled, and in 1632, Galileo was called to Rome to speak to the Inquisition. His trial got underway in 1633, and in time, he was placed under house arrest for the rest of his life. Amazingly, imagina ficar em prisão domiciliar por causa das suas ideias, por defender a ciência. É algo que é um tema que realmente é bastante atual, né? Essa briga que existe, como é importante a gente prezar pela liberdade das pessoas pensarem. Humiliated under arrest, he kept sciencing. Beyond his contributions to astronomy, physics, and the scientific method, Galileo is a rock star thanks to his fearlessness. Galileo's last text was also perhaps his most relevant to the idea of methods in science. His Two New Sciences of 1638 was a mathematical treatise about how bodies fall through the air and how wooden beams break. It was also a record of the process by which he discovered these physical laws. He called for specific tests that would let experimenters confirm his laws with their own senses. E aqui uma inovação, né? A possibilidade da experimentação. Essas ideias depois tiveram uma super consequência, né? Uma super influência na área médica também, né? Que a gente estava vendo que a experimentação do Demoto Cordes, né? O William Harvey era um grande experimentador para chegar às conclusões que ele chegou a respeito da circulação humana e como funcionava o coração e o sistema circulatório. This, in his words, was the mark of a true scientist. Independent confirmation. This is an awesome norm to try to live up to. Independent confirmation, confirmação independente, faria com que a pessoa pudesse ser chamada, né, ter a marca de um verdadeiro cientista. Esse daí, até hoje, é um conceito fundamental na ciência, né? A capacidade dos experimentos serem reproduzíveis por qualquer pessoa, por qualquer grupo que tente reproduzi-los. So we shouldn't be surprised that a lifelong nerd like Galileo would have played a critical role in developing better methods of science. But Francis Bacon, born in London in 1561, is more of like a historical surprise. For one, he was cast out of public office for taking bribes. Two, some people for some reason think he was Shakespeare, and I mean, if you've ever read these two writers, this is a pretty big difference. And most of Bacon's impact on science was posthumous. We can basically boil it down to a new approach to science, which was practical, instrumental, and supported by the state. Então a gente vê aqui como as influências de Bacon foram diferentes, né? Mas importantes para a ciência, principalmente desse ponto de vista mais prático e instrumental. He wanted to create a whole replacement system of natural philosophy. That meant philosophy, mathematics, physics, biology, all wrapped up together. He rejected the Aristotelian way of doing science, arguing rationally using logic. Instead, interessante notar, né, que antigamente Aristóteles tinha aquele conceito de
utilizar lógica para chegar nas conclusões científicas. A gente sabe que isso fez com que, pelo menos na medicina, se chegassem a conclusões bastante erradas a respeito de anatomia e do funcionamento, da fisiologia do corpo. Então, tanto Aristóteles quanto Galeno utilizaram esses métodos de raciocínio, indução, dedução, mas a gente está vendo aqui, na verdade, o surgimento aí com Galileu, com Bacon, com o próprio André Vesalius na medicina, o William Harvey, o Anthony von Leeuwenhoek e tantos outros cientistas, que a experimentação, o teste, o olhar com os próprios olhos, o testar, o colocar a mão na massa, o aprender sobre com experimentos, era a nova tendência nessa revolução científica que acontecia. Instead, he believed that natural philosophers should help improve the well-being of humanity through technological advances. Bacon expressed this within a Christian framework, casting Aristotle's philosophy as a dereliction of the Christian duty of charity toward others. Improving well-being meant understanding and controlling the chaos of the natural. Bacon described nature as female and passive, and humanity as male and active. So science was supposed to be a masculine activity. It allowed humans to exploit nature. Now, this metaphor is not aged well at all, and not just because it was sexist and horrible. É interessante notar como que a ciência como um todo sempre teve um aspecto, né, sexista, né, e também de possível só para alguns cidadãos, algumas pessoas, né, e normalmente homens e e ricos, né? Então a ciência normalmente é contada, se a gente olhar aqui sobre todos que a gente comentou, uma grande maioria homens até o momento, né? E a gente vai ver que na verdade existe uma legião de cientistas mulheres que tiveram um impacto fenomenal, mas que só começaram a ter impacto quando elas puderam fazer pesquisa, obviamente, né? Se a humanidade tivesse permitido que as mulheres fizessem filosofia, fizessem ciência há muitos e muitos anos, a gente teria evoluído muito mais rápido, há muito mais tempo. Então essas conclusões que a gente tem visto aqui nesses vídeos aí sobre a história da ciência, a gente tem que sempre lembrar desse ponto, né, de que na verdade a gente evoluiu mais um lado só da humanidade, né? A gente poderia ter evoluído muito mais rápido se a gente evoluísse com os dois lados, né, tanto homens quanto mulheres fazendo ciência. Até hoje existe uma desigualdade bastante grande em termos nesses termos na ciência, mas a gente tem que lutar por cada vez mais, né, a gente ter uma equiparidade, né? Se a gente for lembrar, por exemplo, uma das mulheres e uma das únicas pessoas a terem recebido 2 prêmios Nobel foi a Marie Curie, e a Marie Curie, ela também fez uma proeza que ninguém nunca fez na área de ciências, né? Ela recebeu 2 prêmios Nobel, só que em áreas diferentes. As outras pessoas que receberam prêmios Nobel, 2 prêmios Nobel, receberam na mesma área. Ela recebeu tanto em química quanto em física. Então, quantas Marie Curies poderiam ter ocorrido? Quantas Andreas Vesalias? Quantas Willianas Harveys e todas outras, né, Galileias e tantas outras cientistas mulheres poderiam ter existido caso a sociedade tivesse permitido, né? Então é sempre legal a gente ter essa lembrança, porque hoje a gente tem que sim lutar por andar com esses dois lados, né, como uma unidade completa fazendo ciência. We also now have plenty of examples of all the ways that humans simply cannot control nature, and yet this metaphor is sadly still very much alive. So what did Bacon's new system of natural philosophy look like up close? Well, help us out, Thought Bubble. For Bacon, control over nature meant deriving useful arts, or techne, like gunpowder, silk, and the printing press, from basic knowledge. And how were Baconians supposed to make useful knowledge? They needed first-hand experiences. This meant testing answers to important questions without relying on the words of long-dead Greek and Arabic philosophers. De novo, né? Nullius in verba, nas palavras de ninguém. Esqueceu o que se tinha dito no sentido de argumento de autoridade, mas sim observar, experimentar e checar com base na razão. For Bacon, science also required central planning and state support. Natural philosophy should not be the domain of a few random nobles, he thought. It should be a program or system that worked for the public good. He outlined a vision of a utopian science bureaucracy in his book called New Atlantis, published in 1626.
Aí aqui existe uma controvérsia também, se a ciência deve ser feita ou não pelo Estado apenas, né? Mas pelo menos essa era a ideia dele. Eu tenho uma visão um pouco diferente a respeito disso. Eu acredito que muita das partes da ciência, principalmente aquela ciência mais voltada para a criação de novas tecnologias e a inovação, tem um aspecto fundamental de mercado, né? E de empresas privadas gerando uma ciência direcionada para alguns campos específicos, né? Agora, é importante a gente lembrar que isso era realmente transformador e teve uma influência muito grande nos próximos séculos relacionados a como se produzir ciência. Bacon proposed creating a hub for intellectual work, a kind of super university called Solomon's House. Here, the personnel, all male of course, would be strictly segregated into specific roles. Some would travel to gather facts, others would conduct experiments to generate new facts, yet others would extract potential facts from books, but these proto-facts would have to be tested experimentally. Further, É interessante aí esse método que ele estava tentando fazer para se produzir mais ciência. Acho que isso é bastante interessante, mas, de novo, caminhando só com uma parte da humanidade, né? E a gente devia ter caminhado com as duas partes da humanidade, tanto homens quanto mulheres, ter tido a oportunidade de fazer ciência. Com certeza a gente seria muito mais longe atualmente. Up the hierarchy, others would analyze all of the different natural facts and experimental outcomes and direct the next round of research. And at the very top were the interpreters of nature, three men who would take all facts and use them to produce axioms. Working along with them were dowry men who drew conclusions from these axioms to yield specific practical benefits. That, in a nutshell, is the ideal scientific world according to Bacon. Thanks, Thought Bubble. Isso daí é uma teoria dele, né? Uma estrutura de como fazer ciência que tem N problemas aí, N contradições, mas que foi bastante importante para criar uma atenção sobre a importância de se fazer ciência. Now, another thinker who advocated for practical science was René Descartes. Born in central France in 1596, Descartes lived mostly in the Netherlands. He's known as a founding figure in mathematics and modern philosophy, so that's not bad. In math, he's known as the dude who bridged geometry and algebra. We call the numbered XY axes the plane of Cartesian coordinates. You can map a lot of math with his system. O sistema cartesiano, criado por René Descartes, é algo que qualquer pessoa que teve a oportunidade de estudar matemática, né, com certeza viu, e é algo que a gente considera como o básico do básico, mas que foi revolucionário quando criado. Now, Descartes knew what had happened to Galileo, and his publishers in France didn't want to wind up on trial too, so Descartes stopped publication of his own Copernican book, Le Monde, or The World, in 1633. But he did come up with a whole new cosmology based on Copernicus that featured a chaotic, rapidly moving ethereal fluid in which the planets and stars were suspended, instead of perfect crystalline spheres. His Discourse on Method, published in 1637, was his major contribution to the history of knowledge-making. But more than Galileo, a practicing experimentalist, or Bacon, a statesman thinking about the practical uses of natural philosophy, Descartes was a pure philosopher. He started at the very beginning with an abstract question. How do we know what we know? This question is at the heart of the philosophical discipline of epistemology, which É interessante notar, né, sobre o conhecimento, né? Descartes redefined. Philosophers today are still debating some of the questions Descartes raised about the origin of knowledge. Descartes wanted to replace Aristotle as the king of philosophy, and Descartes' attack on Aristotle boiled down to two arguments. One, knowledge obtained through the senses lacks absolute certainty because the senses often deceive us. Interessante notar, né, como que os nossos sentidos podem nos enganar, né? E hoje a gente tem uma instrumentação extremamente sofisticado para fazer instrumentos científicos. Se a gente se basear só nos nossos sentidos básicos, dificilmente a gente teria evoluído como cientistas, né? A gente precisou desenvolver instrumentos. Um exemplo foi o microscópio lá, o Anthony van Leeuwenhoek, que na área médica transformou a microbiologia, a microscopia, o nosso entendimento sobre doenças, sobre a teoria da geração espontânea, fez com que Louis Pasteur, por exemplo, e o Koch defendessem essa ideia de que os germes causavam as doenças. Então, se a gente se baseasse só apenas nos nossos sentidos, a gente poderia continuar errando por muitos e muitos anos, né? And two, human reason can also be deceived. Logical conclusions from false premises will lead you to the wrong answer. Então, aqui as conclusões erradas, né? Então, mais do que isso, a gente não poderia só apenas se basear
em lógica aristotélica, mas a gente teria que experimentar, testar para a gente chegar, sim, às conclusões corretas, né? E conclusão correta é correta no dado momento, visto sob algum... levando alguns argumentos como do ponto de vista racional para se concluir algo, né? E a gente lembrar que a ciência tem aquele jeito de evoluir caótico, né? Bastante entrópico, com idas e vindas, e esse é o jeito que a ciência evolui, né? So Descartes was like, well, time to formulate a whole new philosophy to address these points. Ultimately, to be certain of the truth, Descartes could only count on one thing: his own mind. So he described the world reductionistically, meaning using math to represent physical phenomenon. Only math, which is either right or wrong, could found a total system of natural philosophy. For Descartes, the universe is composed only of things that math can describe. He thought that philosophers should be able to provide causal explanations for all observed phenomena, showing the mechanical principles behind things that happen in the universe. And the tactic Descartes used for checking the validity of your own knowledge is famous and still useful today: systematic doubting. Então é interessante, né? Como duvidar, como desafiar, como criticar, como repensar é algo fundamental no processo de criação de ciência e no processo de criação de conhecimento. When in doubt, doubt yourself. This pairs nicely with what Bacon argued. Don't trust old books. Check. When you add Galileo's focus on independent, rational comparison of theories about natural phenomena to Bacon's focus on experiment and social norms promoting scientific research, and then Descartes' reminder to always ask yourself how sure you are that you know stuff, you get a kind of method or system. Was it thought Lembrando que esse sistema não é único, não é só ele que produz ciência, mas ele é fundamental para a produção de ciência. of as a single philosophy at the time? Sort of. Some of the most important members of the early Royal Society, where we'll head in a couple episodes, pointed explicitly to Bacon as an inspiration. But this story isn't all about better descriptions of the solar system and discovering where we are. It's also about winning wars and conquering new territory. Stay tuned. Next time, we'll look. Então, aqui foi o nosso Crash Course History of Science, Scientific Methods. Acredito que tem muita coisa para ser desvendada nessa área ainda a respeito de como a gente pode melhorar cada vez mais os nossos experimentos, os nossos estudos, e a gente está ainda produzindo ciência e aprendendo sobre a produção de ciência cada vez com novas tecnologias, novos métodos, formas de estudar. Na área médica, a gente tem várias formas de testar se um medicamento ou não tem efeito, se uma determinada ou não vacina tem efeito, porque senão a gente vai estar oferecendo tratamentos ineficazes e que não fazem sentido, né? Então existe sim um método para se fazer isso, mas a gente tem que sim, ao longo do tempo, aprimorar esse método. Acredito que esse conhecimento, né, sobre o método científico teve um impacto enorme, né? Quando a gente olha, né, a gente deixa o quadro aqui do Rembrandt, né? A lição de anatomia do Dr. Tulp. Se você nunca ouviu falar desse quadro em detalhes, ele tem aqui na base dele um livrinho. Esse livrinho aqui é supostamente o Fábrica do Andrea Vesalius, e aqui ele mostra um médico supostamente fazendo a dissecção aqui do cadáver, né? E isso foi algo extremamente revolucionário e vinha dessa ideia de experimentação, de produção de conhecimento, vendo e não ficando ouvindo falar e lendo um texto antigo. Então, esse conhecimento da produção de ciência e experimentação com William Harvey e com tantos outros cientistas foi fundamental para que a gente conseguisse evoluir em termos de ciência médica e de saúde pública. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.